mais de 4 bilhões de estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos próximos 2 domingos, dia 3 e dia 10 de novembro. E a redação é um dos momentos mais aguardados da prova e já será nesta semana, tá? Sendo aplicada junto às questões de linguagens e códigos e ciências humanas e suas tecnologias. Pensando nisso, convidamos a professora e mentora de redação, a Soraya Alves, para compartilhar algumas dicas que podem ser fundamentais para tirar uma boa nota. Boa tarde, professora Soraya. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. Você não sabe a quantidade de candidatos ao Enem que estão lá nesse momento com o papel Eu imagino. na mão. A professora Soraya está aqui e vai tirar todas as dúvidas. Sim, com certeza. É um momento muito importante, né, na fase de todos os estudantes. E dentro do Enem, a redação tem aquele peso que ou muita gente ama porque sempre se deu bem, ou tem sempre aquela pessoa que tem muita dificuldade, né? Sim. E redação é um processo. O aluno precisa entender que quanto mais ele escreve, melhor ele fica na escrita. Então, não adianta querer agora, aos 45 do segundo tempo, escrever loucamente, tentar a todo custo aprender redação, porque infelizmente não consegue. É um trabalho de formiguinha. Muitos alunos, inclusive, já começam esse trabalho lá no 9º ano. Sim. E vão a cada ano fazendo o Enem como treineiros, já para testar até mesmo o nervosismo, sim, né? sim. Porque é incontestável. Administração de tempo, exatamente, né? Administração de tempo, mas como você mencionou, a redação é um ponto extremamente importante e decisivo para a aprovação do vestibulando. Olha, são muitas as dicas que ela vai passar para a gente, as dúvidas que você está aí do outro lado. Eu tenho certeza aqui que a gente vai estar tentando sempre ajudar. Mas veja só, antes da gente começar a escrever, vamos para aquela parte que é antes da escrita, né? Sim. O tema é um ponto muito importante. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas... Queríamos ter. Mas, Soraya, qual a sua aposta aí, né? Quais são os possíveis temas que podem ser selecionados? Olha, este ano, muitos professores, inclusive eu, estamos apostando em 3 eixos temáticos. Tá. Tecnologia, educação e cidadania, porque cidadania, o Enem sempre aborda questões relacionadas aos direitos humanos. Então, tecnologia e educação é realmente algo que está, sabe, assim, de forma muito presente e, além de tudo, o meio ambiente. Porque nós estamos sofrendo bastante com o aquecimento global, com desastres ambientais, com a questão do desmatamento. Então, é uma grande aposta também falar sobre essa questão da exposição infantil na internet. Também é porque muito atual, é extremamente atual, é uma pauta muito forte. Mas o estudante, ele precisa estar preparado para desenvolver a redação sobre qualquer tema. Então, é por isso que o estudo ele é sempre muito estratégico. É voltado para os argumentos e repertórios que eles podem utilizar independente do tema que estará presente no dia 3 de novembro. Olha só, minha gente, é isso aí. Já que a gente não tem bola de cristal, se liga nesses eixos aí, nesses temas que ela citou. Sim. E agora a gente vai para a parte de dicas. Ela separou dicas incríveis aqui, começando por essa primeira dica. Olha só, minha gente. Primeira dica, respeitar as 3 etapas de produção. Projeto de texto, rascunho e texto oficial, professora. Exato. Os alunos, eles costumam pular a parte de projeto de texto, Sim. que é avaliado na competência 3 da redação. Ou seja, se eu não organizo os meus pensamentos, não organizo quais argumentos irei utilizar, quais repertórios, a tendência é que meu texto fique bem bagunçado. E a competência 3, ela vai avaliar esse progresso, o passo a passo do aluno para conseguir construir as ideias. Então, antes de tudo, o aluno ele precisa ele precisa analisar o tema, precisa fazer essa interpretação e analisar, colocar em prática o projeto de texto. Logo em seguida é o rascunho, onde ele realmente... E o rascunho não é você sair escrevendo aleatoriamente. É você já começar a trazer o espelho da sua redação, para só depois passar para a folha oficial.
Olha só, tá vendo? O cara falou de rascunho. Na minha época de estudante, desculpa aqui esses parentes, viu, Luiz? Mas na minha época de estudante, o pessoal assim, vai fazer o rascunho, vai escrever na doida. Exatamente. O pessoal dizia assim, né? Dizia assim, vai escrever na doida. Aí eu disse, não, rapaz, o rascunho realmente já tem que estar estruturado. O rascunho, ele precisa ser quase que o espelho da sua redação. Sim. Você não pode... Tem alunos que riscam várias linhas e vão escrevendo depois. Não pode, porque você perde a noção de tempo e de proporção, porque só temos 30 linhas. Para aquele aluno que se prepara verdadeiramente, ele sabe que 30 linhas são pouquíssimas. Verdade. Então, cada linha importa. A primeira palavrinha dele na redação precisa estar intercalada com aquela última, porque senão o texto perde o sentido. Olha só. E agora vamos para a segunda dica. Olha só, minha gente. Ter cuidado com a utilização de séries, filmes e músicas. Por quê, professora? Aqui é um ponto um pouco polêmico. Por quê? Quando o estudante ele se depara com o Enem, entende que o importante é ele apresentar repertório sociocultural. Só que nem sempre esse repertório sociocultural vai agregar na redação. Porque o repertório do aluno ele precisa seguir 3 partes. Precisa ser legitimado, pertinente ao tema e também precisa ter uso produtivo. Então, o corretor vai analisar exatamente nessa sequência. Vamos lá, o meu repertório é legitimado. Show. Ok. Agora eu vou analisar se ele é pertinente. Ok. E se ele é produtivo. Se você deixar uma dessas lacunas em aberto, vai perder nota de qualquer jeito. Então, por que o aluno precisa ter cuidado ao utilizar séries, filmes e músicas? Porque às vezes ele não tem propriedade do que está falando. Então, eu vi, um professor postou um filme que eu posso utilizar na redação, lá no Instagram. E aí anota aleatoriamente, ele nunca assistiu ao filme, não sabe sobre o que trata, não sabe como abordar, e aí o que é que vai acontecer? As ideias irão ficar soltas. Sabe quando a gente fala, eu gosto muito desse exemplo, quando a gente fala sobre aquilo que não tem propriedade, Sim. Você não sente segurança. Verdade. É a mesma coisa. Na redação, quando o aluno utiliza um repertório que ele não se sente seguro em abordar, as ideias não vão fixar, elas não vão ficar soltas, exatamente porque ele não sabe, entre aspas, aquilo que está fazendo. Tá vendo aí? Então, vamos prestar atenção nos nossos referenciais, nas nossas... como é que eu posso colocar? A palavra sumiu agora, mas... Nas escolhas dos desses repertórios mesmo. Isso. Porque realmente é como você estava falando, né? Existe essa possibilidade de você utilizar, mas desde que tenha alguma coerência e que contribua de verdade com o tema da redação, né? Até porque os repertórios estão ligados aos argumentos, Sim. que são as problemáticas da redação. Perfeito. E aí, quando o aluno não faz essa ponte de forma perfeita, ele vai perder nota na competência 2, que é aquela competência específica que vai analisar os repertórios do aluno. E nesse caso, então, é melhor utilizar referências mais acadêmicas do que, por exemplo, dessas produções cinematográficas. Sim, filósofos, sociólogos, obras, livros, até mesmo filmes, mas que sejam filmes consagrados. Por exemplo, na cartilha do participante do Enem 2023, alunos citaram Grey's Anatomy, a série Grey's Anatomy. Eu costumo dizer aos alunos que Grey's Anatomy dá pra gente utilizar em qualquer tema da vida, certo. Porque cada episódio traz uma situação sim. diferente. Utilizaram também o filme brasileiro, Que Horas Ela Volta, com Regina Casé. Então, são filmes extremamente conhecidos, são filmes consagrados e que trazem um peso para a redação. E o repertório, há muitos anos, ele passou de ser superficial. O corretor, ele quer que o aluno traga uma propriedade, quer que o aluno realmente demonstre que sabe o que está utilizando. Que bacana, gente. Então, vamos prestar atenção nos referenciais. Agora vamos para a terceira dica, que diz o seguinte: a escolha dos argumentos precisa ser bem feita. Não é qualquer argumento, não. Não venha com um negocinho de argumentozinho, não. Jamais. A argumentação, ela precisa ser muito bem pensada. Por quê? Porque quando o aluno leva um argumento fraco para o texto, ele não consegue desenvolver. Então, imagine, o nosso parágrafo de desenvolvimento, que são 2, eles precisam seguir uma ordem. O aluno precisa trazer o tópico frasal, que é onde ele vai apresentar esse argumento. Sim. Logo em seguida, ele fundamenta o argumento com o repertório. Olha como tudo tem lógica. Sim. Ele fundamenta o argumento com o repertório e depois ele aprofunda.
Aí é onde entra o conhecimento de mundo. O que é que eu sei sobre este problema? Por exemplo, sobre a negligência do Estado, sobre a mentalidade capitalista, que vai fazer com que eu associe diretamente a esse meu repertório e ao problema central do meu texto, né? Então, a argumentação ela é fundamental e indispensável, porque se o aluno argumenta, escolhe um argumento raso, o aprofundamento também será raso. E aí ele vai perder nota não apenas na competência 1, porque ele pode acabar cometendo muitos deslizes gramaticais, como também irá cometer erros, sem sombra de dúvidas, na competência 3, que analisa o progresso de texto do estudante. Vamos ficar atentos aos argumentos. Quarta dica com a professora Soraya. A construção do texto precisa ser simples, clara e objetiva. Tem gente que arrudeia muito, é? Ave Maria! Tem gente que quer trazer tanta informação, achando que aquilo dali vai fazer o seu texto ser aquela coisa do outro mundo. E não é assim. Eu sempre costumo dizer aos alunos o seguinte: o seu espelho de redação precisa ser os da cartilha. E dos alunos que tiraram nota 1000 no ano anterior. Por quê? E eu gosto dos da cartilha porque é o seguinte: se o MEC escolhe aqueles temas, aquelas produções, é porque tem um diferencial. Ele quer dizer assim: olha, estudante, você precisa ir por esse caminho. E quando o aluno observa, ele percebe que não existe essas palavras difíceis, tão rebuscadas, aquele texto cheio de informação. Tem alunos, por exemplo, que escrevem uma introdução como se ali já fosse o desenvolvimento. Sim. E a introdução é a porta de entrada para o texto. Então, quando você, estudante, traz muitas informações nessa introdução, o corretor ele já se sente cansado. Porque ali, qual é a sua função? É apresentar os argumentos, é apresentar o tema, porque ele é obrigatório. E aí eu abro aspas aqui para deixar bem claro. Não esqueçam, o tema é obrigatório estar presente na sua introdução. E por completo, se você apresenta esse tema de forma fragmentada, se você vai apresentar de maneira blocada, não tem problema. O importante é que ele esteja presente. E, além disso, não podemos esquecer que nessa introdução, o repertório, ele precisa estar relacionado ao tema. Porque você fundamenta o tema, dizendo assim, ó, eu sei sobre o que você está falando. Sim. E eu tenho um repertório para falar sobre. Então, nessa introdução, não precisa de muita informação. 6, 7 linhas é suficiente. Se vocês tiverem a curiosidade de analisar a cartilha que está disponível no site do gov.com, vocês terão a oportunidade de conhecer redações nota 1000, que são simples, são com palavras simples, porém extremamente objetivas e claras. Então, a redação, é uma maravilha. Eita, coisa boa. A professora aqui com a gente, quando ela fala assim, até me dá vontade de novo de escrever uma redação, fazer o Enem de novo. E realmente é bacana quando você se envolve e percebe todas essas estruturas, esses elementos, né, para poder escrever. Depois vai que nem percebe, né, professora? O início é péssimo. Sim. Eu costumo dizer, gente, escrever redação não é fácil. Se fosse fácil, vocês não precisariam do professor. É verdade. Vocês iriam ali sozinhos, pesquisariam uma coisinha ou outra. É difícil e é um processo. Sabe quando os estudantes entram em férias? Sim. Pronto, tá todo mundo ali no início do ano, primeiro semestre, empolgadíssimo, os alunos escrevendo, chega às férias, ninguém escreve, todo mundo para de produzir. Quando volta, Soraya, como é isso? Soraya, como é aquilo? Eu não lembro como é que escreve a redação, porque precisa de prática. Verdade. Quando você para de praticar, automaticamente você esquece. Por isso que esses alunos se preocupam tanto com o texto dissertativo argumentativo. Tá vendo aí? É que nem bicicleta, né? Você começa a andar, se você não andar muito de novo, aí você perde, aí fica bambeando, não dá certo. Quero agradecer a professora Soraya. E com o recado que você passa, então, para a gente finalizar aqui para os estudantes. Agora, eu quero trazer uma dica para vocês muito importante, que é a seguinte. Quando vocês forem no domingo fazer a redação, o nervosismo é normal, é impossível vocês não sentirem aquele frio na barriga, mas não esqueçam. Vocês se prepararam durante o ano inteiro para estes 2 dias. Não permitam que nada tire a concentração de vocês. Comam comidas leves, nada carregado, que possa dar realmente aquela dor de barriga, aquele mal-estar. E um ponto muito importante, dica diretamente sobre a redação. Alunos, gênios, lindos e maravilhosos, não esqueçam.
quando você abrir a prova, não comece pela redação. É aquele momento em que você está mais eufórico. Pegue umas 10 questõezinhas objetivas, comece a responder. Quando estiver mais calmo, quando o coração desacelerou, aí você vai para a prova de redação e começa a analisar o tema. Não esqueçam, analisem o tema, não façam um projeto de texto sem essa análise. Um cheiro enorme, todo o sucesso do mundo para vocês e até domingo. Ah, que maravilha, minha gente. Obrigado, Soraya. Por nada. Muito obrigado pelas dicas e esclarecimentos são valiosos aí para a garotada de casa arrasar no Enem, minha gente. Que maravilha.